Vamos lá então começar os trabalhos do Liberdade de Opinião com o advogado Augusto de Arruda Botelho, que está aqui em São Paulo em nossos estúdios. Tudo bem, Augusto? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos e todas. Vamos lá. Primeiro assunto, preço dos combustíveis, gasolina. É bem possível que você esteja ouvindo essa informação e já pensando, minha nossa, que careza, não é? Tem estado aqui no Brasil que o valor passa dos R$7, o preço do litro da gasolina. E por que nós estamos trazendo esse assunto? Depois que o presidente da República criticou a política de preços da Petrobras, o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, que aparece aí em tela dividida com Bolsonaro, afirmou em uma coletiva que responsabilidade social da empresa é pagar tributos e distribuir dividendos e que a empresa acompanha os movimentos do mercado, como o preço das commodities e também do dólar. Por esse motivo, novos aumentos no valor dos combustíveis não estão descartados. Vamos ver. Alguns acham que eu tenho o poder de decidir as coisas dentro da Petrobras. Nos Estados Unidos, ninguém culpa o governo pelo que acontece nos combustíveis. Aqui, o grande acionista é o governo federal. Alguém acha que eu não queria a gasolina R$4 ou menos? O dólar R$4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso, porque temos um coração aberto. Não há nenhuma mudança na política de preço, da política da Petrobras. Então, continuamos trabalhando da forma como sempre trabalhamos. Pontualmente, os preços estão sim defasados, em parte, alguns derivados, o que significa que a gente está, sim, avaliando o ajuste nos preços. Bom, temos aí, então, as palavras do presidente da estatal, também temos as palavras do presidente da República e agora teremos a opinião de Augusto. Doutor Augusto, nos conte, hein? Como o senhor avalia todo esse cenário? Bom, vamos começar pela frase do presidente: nada é tão ruim que não possa piorar. Esse ditado claramente não se aplica ao governo Bolsonaro. Tudo tem piorado. A inflação aumentou e aumentou muito. Não é um aumento até natural de uma economia que passou um baque forte com uma pandemia. É um aumento galopante. Estamos falando de um aumento na casa dos 2 dígitos. O desemprego cresceu e também não cresceu pouco. Cresceu muito. Os preços são sentidos no dia a dia de você que está nos ouvindo. Na boca do caixa, o preço no supermercado, o preço do gás, o preço na energia elétrica, o preço na bomba de combustível não para de crescer. A economia brasileira está instável e todas as projeções econômicas feitas por analistas e por bancos projetam uma queda no crescimento do PIB. Teremos próximos meses e anos bastante difíceis. A própria Petrobras já indica que não há como manter o preço dos combustíveis baixos, já que o mercado internacional já também projetou reajustes. Isso estaria dentro de um contexto absolutamente normal diante de uma economia mundial que não vai bem. O problema é que o Brasil estruturalmente vai muito mal diante de uma inabilidade política do governo de sanar suas próprias contas, sanar seus problemas, fazer reformas tão necessárias que precisamos fazer. E volto ao nada é tão ruim que não possa piorar, terminando com uma projeção bastante pessimista. Aguardem e lembrem-se bastante dessa palavra: apagões. Isso é o futuro bastante próximo que vamos nos encontrar em relação a crises no nosso país. A crise hídrica vai nos deixar numa situação mais do que desconfortável, chego a dizer calamitosa. Apagões serão o grande tema do começo de 2022, portanto, este bordão, esse ditado dito por Bolsonaro, volto a dizer, não se aplica a esse governo. Eu quero trazer aqui as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, que falou ontem em coletiva, até com um discurso bastante positivo e
esperançoso em relação aos números do Brasil. Paulo Guedes anunciou planos de privatizações para os próximos 10 anos e diz que Petrobras e Banco do Brasil estão na fila das privatizações. Guedes aproveitou para negar que a miséria tenha aumentado no país. O Estado brasileiro, em vez de ter empresas estatais fazendo como fazia antes, chapa de aço com prejuízo, mineração com prejuízo, petróleo com prejuízo, distribuição de eletricidade com prejuízo, nós vamos fazer o contrário. Qual o plano para os próximos 10 anos? Continuar com as privatizações. Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo vendida e isso sendo transformado em dividendos sociais. Nós digitalizamos 68 milhões, bancarizamos 100 milhões, mas, na verdade, identificamos pela primeira vez 38 milhões de invisíveis que não apareciam em lugar nenhum. Agora está todo mundo dizendo, a miséria aumentou. Não, ela já estava aí. Ela só não era relatada. A miséria já estava aí. Era o subemprego, o desemprego em massa. Então vamos falar sobre os dois temas abordados por Paulo Guedes, começando pelo plano de privatizações. Augusto, como você avalia esse cenário de privatizações apresentado por Paulo Guedes para os próximos 10 anos, que inclui Petrobras e Banco do Brasil? Aliás, privatização é uma palavra que já vem na bandeira de Paulo Guedes desde antes de ser eleito, né, para integrar aí o grupo de Jair Bolsonaro. Várias coisas vêm na bandeira de Paulo Guedes. Uma coisa que a gente não pode negar é que Paulo Guedes é um otimista e gosta de fazer planos. Ele faz vários planos antes de assumir a cadeira, inclusive, né? Ele prometeu zerar o déficit em um ano, déficit fiscal em um ano. Prometeu arrecadar R$1 trilhão com a venda de imóveis. Lá no começo do governo, disse que com o plano de privatizações, que seriam feitos em até 60 dias, ele venderia pelo menos, privatizaria, né, 3 ou 4 grandes empresas. Durante a pandemia de Covid, então, ele errou nas previsões e nas projeções completamente, né? Fez várias promessas que não foram cumpridas. Disse todas as estimativas de custo que ele fez foram completamente divorciadas da realidade. Chegou a afirmar em determinado momento que um amigo dele da Inglaterra teria confirmado que distribuiria para o Brasil 40 milhões de testes de Covid por mês. E eu não vi nada disso. Agora, ele afirma que nos próximos 10 anos pretende privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil. Bom, a gente vai ter eleição em 2022. Eu não estou entendendo muito bem como é que o ministro Paulo Guedes consegue fazer uma projeção para daqui a 10 anos. Ele se imagina estar no cargo daqui a 10 anos? Então, eu tenho dificuldade de entender por que essas promessas tão a longo prazo se ele não consegue sequer fazer e cumprir promessas que ele fez há poucos meses atrás. Fato com relação às privatizações, especificamente a Petrobras, a última pesquisa do Datafolha informa que 65% da população brasileira é contra a privatização da Petrobras. Privatizações em geral, eu pessoalmente sou favorável. É importante que se privatize para sanar contas, para otimizar o Estado. Eu sou favorável a uma série de privatizações. Tenho dúvidas e assumo aqui as minhas dúvidas e pretendo refletir melhor, especificamente em relação a momentos políticos e empresas que sejam estratégicas para o nosso país, como a Petrobras e o petróleo e o Banco do Brasil. Em relação a esses dois ramos de atividade, essas duas empresas, ainda tenho dúvidas se a privatização, do ponto de vista de soberania e de proteção do nosso país, é o melhor caminho. E a miséria, Augusto? Eu falei aqui que ia trazer dois temas, não é, tratados por Paulo Guedes. O ministro afirmou que a miséria não aumentou, que ela apenas não era relatada. Você concorda com essas palavras do ministro ou, na verdade, houve sim um aumento do número de brasileiros que estão ali na linha da miséria? Ela é ofensiva, essa afirmação do ministro. A miséria pode não ter aumentado na Faria Lima, pode não ter aumentado nos círculos que ele frequenta, nos restaurantes caros que ele frequenta, no círculo de relações dele. Basta andar na Avenida Paulista, onde nós estamos, para ver a quantidade de pessoas em situação de rua que aumenta dia após dia, a quantidade de pessoas passando fome. É uma vergonha que o ministro, mais uma fala vergonhosa de Paulo Guedes. Eu não vou aqui enumerar as tantas falas vergonhosas que ele fez em respeito às pessoas que se sentiram ofendidas, e foram várias, por essas falas. Ele deveria ter vergonha de fazer uma afirmação completamente divorciada da realidade, desumana. É uma fala desumana, mais uma fala desumana do ministro Paulo Guedes. Basta andar nas ruas, não na Avenida Faria Lima,
Ande nas periferias das grandes cidades para perceber se a miséria não aumentou. Eu trago aqui uma informação, não é uma opinião, só a título de curiosidade. A FGV divulgou em abril deste ano que uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O número de cidadãos que vivem abaixo da linha da pobreza triplicou e atinge cerca de 27 milhões de pessoas, 12,8% da população brasileira. Reitero aqui que é um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. Próximo assunto que eu trago aqui para vocês. Entre os anos de 2019 e 2021, políticos sem cargo receberam salários e tiveram despesas com publicidade e advogados custeadas por seus partidos. Explico. Neste período, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes receberam juntos um total de quase 1 milhão de seus partidos. Lula consta como funcionário do PT e recebe atualmente cerca de 22 mil por mês de salário. Ciro Gomes também recebe salário como funcionário do PDT no valor de R$ 21.300 mensais. Em nota, Ciro afirmou que dedica-se às atividades do PDT como vice-presidente e também como pré-candidato do partido e que a legislação brasileira é muito clara quanto à legalidade da remuneração deste tipo de atividade. O PT disse que voltou a contratar o ex-presidente Lula como dirigente remunerado desde janeiro do ano passado, 2020, e que além da comunicação regular à Justiça Eleitoral destes pagamentos legais e legítimos, o PT deu divulgação pública ao fato ainda em dezembro de 2019. Augusto, como você avalia esse tipo de remuneração aos integrantes partidários? Primeiro, é preciso ficar claro que não apenas o ex-presidente Lula e Ciro Gomes recebem salário como dirigentes partidários. Vários outros dirigentes partidários de diversos partidos políticos de esquerda, de direita, de centro, recebem salários. Assim como dirigentes de sindicato, de associações comerciais, de fundações, também recebem salários. Isso acontece no Brasil e acontece em outros vários países do mundo. Isso é feito de forma transparente, respeitando de forma integral a legislação eleitoral vigente. E a explicação é bastante simples. Democracia custa. O sistema eleitoral custa. Partidos políticos custam. Portanto, a democracia tem um preço. Na atual legislação vigente, nós temos algo chamado fundo eleitoral e fundo partidário. Nós temos o financiamento público de partidos e o financiamento público de campanhas. Não é um modelo ideal, na minha opinião, não é um modelo ideal. Eu sou favorável ao modelo híbrido, em que haja um financiamento tanto privado quanto público. O modelo alemão, no caso, é o modelo que mais me agrada. Mas o fato é que hoje em dia o financiamento é público, é feito de forma transparente, os partidos recebem e podem disponibilizar através de salários para seus dirigentes que vivem disso, que de fato trabalham, o salário que bem entenderem. O salário de aproximadamente R$20 mil, que no caso Lula e Ciro Gomes e outros dirigentes partidários recebem, é um salário alto, altíssimo, se a gente pegar a média do que recebe um trabalhador brasileiro. Mas é um salário padrão para um grande diretor de uma grande empresa, é um salário que está condizente com a elite do funcionalismo público. Por exemplo, é o salário mais baixo do que recebe um juiz, um desembargador, um promotor de justiça. Eu não estou aqui defendendo esses altos salários, eu estou apenas fazendo uma comparação. Portanto, dentro do custo da democracia, do custo de um partido político e fazendo a lembrança de que esse é um salário declarado, absolutamente transparente, que todos nós conhecemos, eu entendo que é uma forma legal de se remunerar um profissional. Um dirigente partidário é um profissional. Augusto de Arruda Botelho, obrigada, viu, por mais um dia conosco aqui no Liberdade de Opinião. Bom dia. Importante reiterar sempre para você que nos acompanha diariamente que todas as opiniões que você ouve aqui no quadro emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.